Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus abençoe você aonde você estiver me ouvindo. Fico muito feliz que eu sei que Deus tem abençoado a cada vida. Eu sei que Deus tem prosperado o seu caminho, Deus tem te dado livramento, né? A gente sabe que Deus tem cuidado. Agora, recentemente eu digo mesmo agora há pouco, a minha cadela fugiu, desapareceu. Eu estive 4 horas à procura dela por todos os lados. Penso, aqui onde que eu moro é um lugar é uma área verde, tem muito verde, muitas plantações. E fui para cima e fui para baixo e tô à procura da cadela e grito por ela e nada, e nada, e nada. Aí quando eu fui para a vila, né, para o centro da vila, liga uma funcionária que trabalha aqui nos campos, ela ligou-me que ela tem meu número, ela falou, olha, a sua cadela, minha irmã viu, passou aqui perto, vai para casa, você está em casa, porque chama por ela que ela está perto. Quando aqui cheguei, estava ela aqui com aquela cara mais sem vergonha do mundo, né? E eu, Bela, é tipo assim, tanta coisa para fazer e eu 4 horas à procura da cadela. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso, tudo Deus tem um propósito, até quando uma cadela se perde. E eu, pensando sobre isso, me veio à memória a história de Saul, quando vai buscar as jumentas do pai. E se tem uma coisa que nos deixa angustiados, é quando você está à procura de algo e não consegue encontrar. Ou você perde uma chave e você não consegue encontrar a chave. Aí você coloca o dinheiro no lugar e você não consegue encontrar o dinheiro. Aí você coloca algum objeto em algum lugar e você não consegue achar aquele objeto. É uma coisa horrível, uma sensação tipo assim, eu tô perto, mas eu não consigo encontrar e isso me frustra. E veio, né, a passagem de Saul quando busca as jumentas que estavam desaparecidas. E Deus criou toda a situação delas serem extraviadas, porque Deus queria que Saul se encontrasse com Samuel, o profeta Samuel, porque Deus ia ungir Saul como rei, o primeiro rei de Israel. Então, para que tudo isso acontecesse, né, se fosse por outra ocasião, jamais que Saul conseguiria conhecer ou chegar perto do profeta Samuel. Então Deus precisou criar esse elo, essa ligação. E essa ligação foi o quê? As jumentas perdidas do pai. A palavra diz lá em 1 Samuel 9, havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate, filho de Afiás, benjamita, homem de bens, está a dizer que homens de bens. Tinha muito dinheiro. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, né, um dos meus funcionários, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então ele foi, atravessou a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, e não as acharam. Depois passaram a terra de Salim. Eu sei que é isso. Eu sei que você está à procura. Você vai num lugar, você vai no outro. Não encontra. Não encontra. Aí chegou um momento e falei, oh Deus, faz que essa cadela volte para casa, porque a gente pega amor aos animais, né? Como um filho. Era como filha. Então, tá desaparecida, você fica assim. Aí eu fui até no veterinário, fui lá na vila, na veterinária, para modificar, porque tem um chip, ela tem um chip. E para mudar os dados, que os dados eram até da Suíça, para colocar os dados de Portugal. E aquela angústia. O que aconteceu com a cadela? E no caso do pai de Saul, ele também deve estar angustiado, porque não era uma jumenta. A palavra diz que eram as jumentas. Então, pode-se dizer aí que era bastante jumentas que havia se extraviado. E ele dá uma responsabilidade para Saul. Saul, eu preciso que você vá com um dos meus funcionários à procura das jumentas, porque elas têm que estar em algum lugar. Elas não desapareceram assim, né? Não veio um ONI do céu, um extraterrestre e levou, arrebataram. Não tem como. Elas têm que estar em algum lugar. E Saul se dispõe. Ele vai. Não é uma tarefa boa.
Ir atrás daquilo que você não sabe. Não é? É a mesma coisa quando o Senhor chamou. Lembra? Eu tive que desligar porque o telefone tocou. Lembra de Abraão? Né? Abraão, quando foi, o Senhor deu encargo a ele: ó, Abraão, você vai sair da sua terra, você vai sair do meio da tua parentela e você vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. É complicado. Senhor, mas qual terra? Não, eu vou te mostrar. Não, mas, Senhor, a terra, eu preciso saber, eu preciso de uma direção. Não, você caminha, você vai caminhando. Tá bem. Então eu dou os meus passos, o Senhor dá o chão? Exatamente. Tem coisa que Deus faz assim conosco. Porque se Deus revelar o que Ele tem para nós, nós vamos nos assustar. A primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: será que eu sou capaz para esse cargo? Será que eu sou capaz para desenvolver isso que Deus colocou nas minhas mãos? Será que eu sou capaz de falar? Será que eu sou capaz de estar no meio dessa multidão? É a primeira coisa. Porque aí vem aquele espírito de incredulidade, que desacreditamos de nós mesmos e do nosso potencial. Mas Deus é que sabe. Ele é que conhece o nosso potencial. E Ele sabe do teu potencial e Ele sabe que você é capaz. Deus sabia que Saul era capaz. Saul tinha os seus defeitos e não eram poucos, mas tinha capacidades para ser rei. Aí o Senhor cria a situação, porque as jumentas não se extraviaram porque queriam se extraviar, não, porque você sabe que tudo está no quê? No controle de Deus. Tudo está no controle dele. Lá no livro de Jó, tem um versículo que fala assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana, né? Observa que tudo que vive, toda a alma, né? Porque tudo que tem fôlego de vida tem alma. Mas só quem possui o espírito é o ser humano. O animal não tem espírito. O animal tem o corpo, né? E a alma. E é isso que faz o ser humano viver. Mas quando morre, a alma sai do corpo, certo? E o espírito é o fôlego de vida. Você observa que o Senhor te deu o fôlego de vida dele, o espírito dele está habitando dentro de você. Você só está vivo e respirando porque o espírito de vida está em você. Aí quando o espírito sai, por isso que muita gente fala assim: eu sonhei, a minha alma saiu do corpo. Não, a sua alma não saiu do corpo, porque se sua alma saísse do corpo, você morria. Agora, se você falar assim, o meu espírito, aí sim, o seu espírito saiu do corpo, em visão você esteve em outro lugar ou em sonhos, aí você pode dizer que sim. Então, na sua mão está a alma de todo quanto vive. Então, as jumentas estava na mão de quem? De Deus. E a outra versão que fala assim: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Aí Deus, não, eu tenho que criar uma situação para Saul chegar naquele que vai liberar sobre ele aquilo que eu tenho para ser liberado, a unção de rei. Então tem coisas que você vai perder, não porque Deus quer te ver no sofrimento para estar à procura, não, mas é porque você vai entrar em contatos e você vai estar em lugares que é preciso estar naquele exato momento e você não pode perder a oportunidade. É o que Deus faz? Vou fazer você perder alguma coisa para você ficar à procura, porque quando a gente está à procura, a gente vai em toda parte, a gente fala com toda a gente sem vergonha, sem timidez, porque você quer encontrar aquilo. E Saul, ele provavelmente, né, poderia ser um rapaz reservado, mas porque o pai deu o encargo de procurar jumentas, ele pensa: eu tenho que procurar, e para procurar eu tenho que abrir minha boca e perguntar. Então, primeira coisa, a timidez não tem que fazer parte desse projeto, tem que deixar a timidez de lado, porque eu preciso de informações. E tem coisas que Deus vai colocar na sua vida que você tem que deixar a timidez de lado, a vergonha de lado, e abrir a boca e ir buscar aquilo que você quer. Se você precisa falar com uma pessoa importante, você tem vergonha, mas você precisa e você sabe que através daquela pessoa vai ser um canal para abençoar a sua vida, você tem que deixar a timidez de lado e falar com a pessoa, porque vai ser aí que a porta vai se abrir.
ele foi para as terras montanhosas, ele foi para outras terras, e a palavra fala assim que eles passaram a terra de Salim, e eles procuravam, e nada. Todavia não as acharam. Aí foi quando o moço, né, Saul disse para o seu moço: vem e vamos voltar, que eu já cansei de procurar as jumentas. E talvez meu pai está até preocupado conosco, vamos voltar. Chega um momento que a gente fala, não, eu vou voltar. Já cansei de procurar, já cansei de ir atrás, então não vale a pena. Mas quando é Deus na direção, até aquilo que você pensa assim, não vale a pena, está cooperando para você, para o teu bem. Aí o moço, não. Nessa cidade, olha, ele foi parar na cidade do profeta. Deus levou ele na cidade do profeta. E o moço sabia, o funcionário do seu pai, Saul, sabia que havia lá um homem que era falado. E ele fala assim, nessa cidade há um homem de Deus. E é muito estimado, é muito considerado. E tudo quanto ele diz, sucede. Nós vamos lá agora, mostramos para ele, né, o que está se passando. E ele, com certeza, porventura, ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Saul ficou preocupado porque queria levar para o homem, né, que era o costume deles levar um presente. E ele não tinha nada em mãos. Saul preocupado, né? Preocupado. O que nós vamos levar de presente? Nós não temos nada para levar para esse homem de Deus. O que temos? Aí o moço está dando alternativa. Pega a visão. Deus vai te dar alternativa. Você vai ter desculpa, mas Deus vai te dar alternativa. Você vai dizer muitas coisas para não ir no caminho, mas Deus vai te dar alternativa, porque Deus quer que você vá nesse caminho. Aí o moço volta a responder a Saul: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Ok, vamos até ele. Saul concordou, então vamos. E foram. Chegaram lá, né, onde estava Samuel, que era o homem de Deus, e eles começaram a subir pela encosta da cidade. No caminho eles encontraram umas moças que saíam tirar água. E eles perguntaram àquelas moças: está aqui o profeta? Tem versões que falam: está aqui o vidente? E elas responderam àqueles homens, né, a Saul e o moço: eis aí, os tens adiante de ti, apressa. Ele acabou de sair, ele está mesmo à frente. Apressa-te, pois porque hoje veio a cidade. Não era o costume dele, naquele momento, não era o costume. Porque ela está dizendo assim: hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje, não é amanhã, hoje, sacrifício no alto. Hoje. Observe o que Deus faz. Não tem coincidência. Poderia ter sido no outro dia, não é verdade? Não, mas Deus criando a situação, levando. Jumentas, vocês vão ficar. E Deus, quando quer esconder, ninguém acha, viu? Deus, quando quer esconder alguma coisa nossa, ninguém acha. E Deus, quando quiser esconder você dos seus adversários, eles não acham. Eles procuram um jeito, uma brecha para entrar, mas não conseguem. Sabe quando você está envolto em uma capa? É a mesma coisa. Deus pega a capa dele e protege. Debaixo das asas de Deus, ele te protege. Então, podem tentar até te encontrar. Não conseguem. Deus, ele guarda, ele livra. Sabe quando você... Tem pessoas que eu já conheci que tinha um carro velho, né? Isso foi no Brasil, tinha um carro velho e antigamente era assim, agora já não mais, né? E isso está errado, a gente tem que andar legalizado, tudo arrumado. Então, a documentação dos carros, tudo mal, né? Os impostos todos atrasados. Aí, quando havia a polícia, a blitz para parar... Né, estava sempre a fugir, meu pai era um desses, estava sempre a fugir com medo, né, de ser parado, né, de ser multado, porque estava tudo atrasado. Mas quando Deus sabe que a pessoa não tem condições, a pessoa tem aquele carro, porque ela precisa daquele carro, aí Deus, até a polícia, Deus cega.
Sabe, Deus faz passar por outro caminho que você nem encontra. Não é porque Deus quer que você continue no erro, entendeu? Porque Deus sabe que naquele momento, não é porque você não quer, porque você não tem condições. Então Deus vai te dando livramento até chegar um momento de Deus, né, te dar o quê? A providência para você resolver a situação, regularizar aquilo que precisa ser regularizado. Então, Deus, quando quer cegar os nossos adversários, Ele cega. Ele cega de uma maneira que às vezes, você está andando num lugar e Deus não quer que aquela pessoa te veja. Porque há um olhar maldoso naquela pessoa, há uma inveja dentro dela que você não sabe, há um desejo maligno que está ali dentro dela. Aí o que Deus faz? Você passa, às vezes você nem está vendo a pessoa, né? Você nem está preocupado em ver, você está até de cabeça baixa. Aí de repente quando você levanta a cabeça, você vê ao longe a pessoa, você esconde, porque você não quer também ver aquela pessoa. E aquela pessoa não consegue te ver, porque você a vê primeiro do que ela te vê. Entende isso? É Deus, ele faz as coisas acontecerem. Por isso que nós devemos confiar inteiramente e não duvidar. Porque se nós confiamos, nós estamos a falar, Deus tem o controle da situação. O controle está nas mãos de Deus. E o controle estava na mão de quem? De Deus. O controle estava na mão de Saul? Não. Na mão do seu pai Quis? Não. O seu servo correu atrás também? Encontrou alguma coisa? Não. Porque Deus estava o conduzindo para o lugar. Não preocupa o teu coração. Às vezes a gente pensa, eu perdi o horário, eu perdi essa vaga, eu custei conseguir essa vaga, mas eu não consegui, eu perdi no dia e agora nem sei quando. No tempo de Deus, tudo vai dar certo. Lembro de um testemunho de uma irmã que ela falou assim, que ela foi fazer uma cirurgia no estômago, aquelas cirurgias bariátricas, né, que diminuem o estômago para a pessoa emagrecer. Ela tinha 100 e poucos quilos e ela era sempre magrinha. E ela disse que lá dentro da sala de cirurgia, ela sentada na cadeira já para ser levada para a sala de cirurgia, liga uma irmã de Deus para ela e fala assim, Deus está dizendo que hoje você não é para ir, não é para ser operada. E ela, minha irmã, mas como é que eu não vou ser operada? Já estou com a roupa aqui para ir para o centro cirúrgico, já estou sentada nessa cadeira de roda, como é que eu não vou ser operada? E ela, mas Deus está dizendo que hoje não é o dia de você ser operada. E ela ficou assim, o que eu vou fazer? Né? Ela não ia dizer isso para o médico ia falar que ela é louca, que Deus mandou. Ela disse que começou a dar uma tosse nela, uma tosse, que ela disse assim que não sabia, que não conseguia entender que tosse é aquela que tinha começado naquele exato momento, depois que a irmã tinha entregado aquela mensagem para ela. Depois eles foram fazer um exame no pulmão dela e constou que ela estava com um pouco de fluido nos pulmões. E Deus dando livramento de morte para ela. Entende o que o Espírito Santo faz? Então, o caminho que você acha que você não vai conseguir voltar, vai ser o mesmo caminho, mas por direções que você não esperava. Porque ela estava esperando passar por aquela cirurgia naquele dia. Mas Deus estava dizendo, não é a hora, porque eu estou te dando livramento. Então, tudo que está acontecendo, que você acha que perdeu, né? Ou perdeu uma vaga. Tem gente que fala assim, eu perdi essa vaga, essa vaga era para ser minha. Não, essa vaga não era para ser sua. Porque aquilo que Deus tem para você, ninguém impede de você alcançar. O lugar de honra era para Saul, mas Saul nunca imaginava que ele ia ser o primeiro rei. Então Deus não ia falar para ele, olha, Deus podia muito bem chamar Samuel e falar, Samuel, vai na casa de Saul. Ele é o filho de Quis, conhecido, porque a palavra quando fala aqui dá referência, porque o homem era conhecido e possuía bens. Vai na casa de Saul e unge Saul como Deus, né, mandou Samuel ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi. Só que com Saul Deus não fez assim. Por que que Deus não fez assim? Porque eles não iam acreditar. Era o primeiro rei. Ninguém ia acreditar que Saul seria rei. Então, para não contrariar o propósito de Deus e o que Deus tinha na vida de Saul, Deus chama Samuel, porque Deus já tinha revelado para Samuel, né? Porque o povo rejeitou Samuel como juiz. E Samuel até ficou triste e Deus falou para Samuel,
Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Não foi você que eles rejeitaram. Porque que Deus estava falando? Quando você estava no encargo de tudo, como juiz de Israel, eu te direcionava para direcionar o povo. Então eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Mas se eles querem um rei, eu vou dar um rei. Só que ninguém sabia o que era isso, né? Ninguém tinha vivenciado isso, essa monarquia. Aí Deus vai lá e cria a situação das jumentas. E ele foi, e eles entraram na cidade, e eles subiram ao alto, e eles foram de encontro com o profeta Samuel. Aí Samuel, quando saiu ao encontro para subir ao alto, o Senhor já dá uma palavra para Samuel. Está lá 9:15 de 1 Samuel. O Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelar a Samuel dizendo, amanhã, presta atenção, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Sabe quando você acorda atrasado, você fica chateado da vida? Deus te dando livramento. Sabe quando você vai no lugar e você chega atrasado e você não consegue cumprir o compromisso e você fica revoltado? Deus te livrando de algo que você ainda não entendeu. Sabe quando você quer muito alguma coisa, mas aquela coisa não dá certo? É Deus te livrando daquilo que você ainda não entendeu que Ele está te livrando. Sabe quando Deus projeta algo para você, mas seu pensamento é tão pequeno, né? Com as coisas tão pequenas desse mundo, aí você fica assim, você pensa assim, mas eu nem vou tentar nisso porque isso não é para mim. Aí Deus vai lá e te dar um empurrão, faz você perder alguma coisa para despertar em você um interesse maior. Deus está falando aqui com pessoas, eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Atenta para a direção de Deus. Deus, ele não se revela assim, puf, estou aqui. Aí ele vai com a mão, como nos filmes, né, com aquela roupa branca, e aí aponta com as mãos, segue esse caminho. Não, ele não faz isso. Sabe quando você recebe pequenas pistas? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele nos dá aquelas pistas. Sabe aqueles números assim, idênticos? Deixa eu te contar um testemunho. Um ano atrás, quando aqui estava, né, já tem um ano que eu estou cá, comecei a trabalhar na imobiliária, eu fui angariar uns lotes de um senhor. E quando nós estávamos a ver, só que esse lote que eu estava de frente, não era desse mesmo proprietário que eu tinha angariado os quatro lotes. E quando eu olho para o chão, a minha colega fala assim, olha que engraçado. Sabe aqueles corozinhos assim, não sei como é que chama aqueles assim, aqueles corós, taturana. Sabe aquelas taturanas pequenas? Havia uma atrás da outra, emendadinhas, coladas em fila. E aquilo, elas andavam assim como um comboio, como um trem. Pequeninas, e coladinhos na outra. E minha amiga falou assim, eu nunca vi isso, andarem assim. Eu falei, também não. Aí elas, ok, eu vou contar. E ela foi lá e contou, eram 12. E quando, mais à frente, eu descobri quem era a proprietária do lote, né, para ver se eu tentava angariar também para vendê-lo, e consegui angariar, adivinha o número do lote? 12. Ai, Silene, isso é muita coincidência. Não. E através disso eu consegui angariar mais 2 lotes para vender. Então, ela tinha 2 lotes no mesmo setor, né, no mesmo loteamento, e eu consegui angariar. E o sinal que Deus estava me dando era aquilo. Deus estava dizendo assim, aqui tem algo para você. Aqui, presta atenção. Então, as coisas que você não é normal no dia a dia. Faz atenção porque é Deus te dando sinal. Faz atenção porque é Deus te dando sinal.
Tem coisas que não está acontecendo que não é normal no seu dia a dia, né? Estou a ver essas taturanas todas emendadas como um trem na minha frente e Deus dando uma pequena pista. Tem aqui coisas boas para você. Você pode conseguir angariar aqui. E angariei. Angariei 2 lotes. Um já vendi, o outro está à venda. Entende o que o Espírito Santo de Deus faz conosco? São pequenos sinais que Ele está levando você na direção. Tem pessoas que vai passar aqui por conversas assim que você está numa conversa e de repente a pessoa vai entrar num assunto que não é normal, não é habitual, mas é algo que Deus vai revelar para você. Você está falando de comida e a pessoa está falando da fábrica de sapato. Aí você fala assim, mas eu nunca ouvi, por que eu estou falando de comida e a pessoa está falando de fábrica de sapato? Porque talvez seja aí que Deus vai te abençoar. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Eu espero que eu consiga transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus está transmitindo no meu coração. Você vai estar nos seus dias habituais, normais, rotineiros, mas vai entrar algo diferente aí e é um sinal, presta atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando, é um sinal que Ele está te levando ao profeta Samuel, porque Deus quer te ungir como rei e tem uma cadeira de honra para você se assentar. É como você não sabe a profissão que você quer fazer uma universidade, ainda não decidiu, mas alguém vai falar com você e vai despertar algo em você e você vai saber aquilo que você quer, porque está dentro de você e o Espírito Santo já fez que isso acontecesse. Não vai acontecer, já aconteceu, você ainda só não viu. Porque já tinha acontecido, Deus já estava falando que ia ter o rei. Saul imaginava? Não. Enquanto estava acontecendo, Saul não imaginava. Mas aí Deus, não, eu tenho que preparar. Eu tenho que preparar algo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer as jumentas se extraviarem, desaparecer, ninguém vai encontrar. Aí sabe o que acontece? Depois que ele passou por tudo aquilo, que Samuel ungiu, aí a palavra diz assim, 10. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, olha a direção, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós. Deixa Deus fazer. Deixa. Tudo está cooperando. Silene, tá cooperando. Mas está mesmo, Silene? Está cooperando. Está cooperando. E Deus vai te dar pequenos assim, sinais. Deus vai te colocar em caminhos que você não estava à espera. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. Deus está dizendo isso para mim. Você está conversando de algo e alguém vai entrar em um assunto que você nunca ouviu falar, mas vai despertar em você um interesse. Sabe por quê? Porque é aí que é a chave que Deus tem para você, para abrir essa porta que vai mudar a sua vida e você vai sentar numa cadeira de honra. Nem tudo é para perda, viu, gente? Não. As jumentas extraviaram não foi para perda, foi para honrar, para honra. Deus tinha honra para Saul. Deus escolheu. E se Deus escolheu, acabou. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, Davi matou? Não, ai de mim tocar no ungido de Deus, porque ele sabia que era Deus que tinha escolhido. Mesmo ele pecando e errando, não toco, porque quem tem que tratar com ele é Deus, não sou eu. Tem propósito aí. Jumentas extraviaram, tem propósito aí. Ir atrás nas montanhas, e montanha sabe que é subida, né? Cansativo. Tem propósito aí. É a mesma coisa, você está fora do Brasil, né? Você está sem trabalho. Aí algumas pessoas que estão à sua volta até sabem que você está precisando. Já ficar sabendo de uma coisa, me dá o seu contato que eu te ligo, né? Isso acontece. Aí alguém te liga. Eu tenho 2 horas aí para você limpar a casa, você aceita? Sim, aceito. Aí você vai, né? E você está limpando a casa, mas Deus não quer que você limpe a casa.
Deus quer que você trabalhe no trabalho de honra. Mas talvez seja através dessa pessoa que você vai limpar a casa, é que a outra porta vai se abrir. Por isso que a gente não devemos rejeitar as oportunidades. A gente tem que dar valor nas pequenas coisas, porque é delas que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Sabe lá no livro de Zacarias, do capítulo 4, 10, fala assim: não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Essas 7 luzes simbolizam os olhos do Senhor que tudo veem em todo o mundo. Não despreze os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra. Às vezes a gente despreza, né? Porque tem muita gente que tem um coração orgulhoso. Isso não é para mim. Eu não nasci para fazer isso. E você está perdendo a oportunidade de ter e executar uma grande obra aqui ainda nessa terra. Estava ouvindo um testemunho de um dos maiores empresários do Brasil. Sabe essas toalhas de mesa, esses panos de prato? Era um casal que a mulher olhou para o marido e falou assim: é o seguinte, nós temos filhos e nossos filhos vão crescer e não vão herdar nada. Vão estar na mesma miséria que nós, porque nós não temos nada. Nós não temos nada, não temos condições para nada. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar a nossa sorte, porque eu quero deixar algo, herança para os meus filhos. E ela começou a bordar, né, toalhas de mesa, começou a bordar panos de prato e começou ele a sair a vender. E aquilo foi crescendo, isso muitos anos atrás foi crescendo. Né? Hoje, essa marca, provavelmente, você deve ter alguma coisa aí na sua casa com essa marca, conhecida no Brasil. E aquilo foi crescendo, 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 crescendo. E hoje eles são um dos maiores empresários do Brasil. Não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos. Saul podia desprezar: pai, eu sou teu filho, manda os teus servos, eu não vou procurar jumenta. Pequenos começos. Imagina se ele tivesse rejeitado, o que acontecia? Aquela hora que Deus havia marcado com Samuel, não aconteceria, porque o Senhor tinha falado para Samuel: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Deus está falando aqui com você. Pega a oportunidade nas suas mãos. E eu sei que às vezes é tão chato, tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas são pequenos começos. Está começando algo que vai transformar em uma grande obra e vai mudar a tua sorte. Escuta o que Deus está falando com você. Às vezes Deus colocou no seu coração um pequeno negócio aí para você fazer. Às vezes é para você fazer empadinha e vender de porta em porta. Mas Deus está falando: não despreze os pequenos começos. Se você despreza, toda a gente vai desprezar. Acredite no potencial que você tem, porque Deus não vai te deixar aí nesse pequeno. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Mas você precisa entender que Deus está te dando orientação, Deus está usando situações e Deus está falando com você. Eu tenho coisa grande para fazer na tua vida. Pega as pequenas coisas e agarra com toda a sua força, porque vai ser aí, vai ser nesses pequenos começos, que os seus olhos são pequenos, que eu vou fazer se tornar grande. Deixa se perder se preciso for, mas é pequeno começo, mas eu vou atrás. Deus tocou no meu coração nesses dias de fazer isso e falar com fulano. Faça e vai falar com fulano. Deus pediu para que eu tirasse uma quantia de dinheiro e abençoasse fulano. Tira a quantia de dinheiro e abençoa fulano. Deus tocou no meu coração que meu tempo chegou aqui, eu tenho outras coisas para fazer em outro país. Então espera, porque foi Deus que falou com você. Deus vai criar estratégias e Ele vai te colocar no cenário que Ele já providenciou para você.
Então você sabe que não aconteceu por acaso. Deus marcou o tempo preciso para que Saul estivesse de frente com o profeta Samuel e fosse liberado sobre ele a unção de rei. Então, pega essa palavra, guarda ela no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Grandes coisas eu estou fazendo por você. São pequenos sinais que eu mostro para você. Acorda, Deus está dizendo, acorda. Pega as pequenas coisas, os pequenos começos. Dá valor naquilo que eu estou colocando nas suas mãos. Você não orou a mim e pediu para te abençoar? Então a sua oração tem efeito. E eu estou fazendo algo por você, mas você ainda não percebeu. Pega isso. Leva para você, porque Deus está fazendo grandes coisas aí por você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um beijo forte aí no seu coração. Amém.